nosso Salvador, do nome do nosso Senhor, e poder ouvir um pouco da mensagem da Palavra de Deus. Rogamos a Deus que nos abençoe na meditação, no estudo, nos pensamentos da sua Palavra. Eu gostaria de dar continuidade nos pensamentos do livro de Efésios, ou Carta de Efésios, do apóstolo Paulo, a essa igreja. Nós já temos pensado no propósito principal da carta. O objetivo é falar da igreja, né? Tratar do porquê, da razão, qual foi o sentido do Senhor escolher a igreja como forma de se manifestar, como forma de apresentar as verdades para o mundo, como um sistema organizacional, como forma do Senhor Jesus Cristo se revelar ao mundo, né? O apóstolo Paulo inicia no capítulo 1 falando do Senhor Jesus Cristo, da supremacia do Senhor Jesus Cristo, quem é Cristo, da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Continua os seus pensamentos apresentando a salvação através do Senhor Jesus Cristo, salvação tanto para gentio quanto para o judeu, salvação através do poder da cruz de Cristo, o privilégio dos gentios estão tendo de ter a palavra de Deus junto de si. Continuando nesses pensamentos, nós entramos no capítulo 3. Vamos ler, são 21 versos. Eu tinha como objetivo principal tratar todos eles, não sei se vai ser possível, mas vamos dar sequência. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela igreja, pela graça de Deus. Isso é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Verso 14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome a toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou peçamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, o apóstolo então está falando do mesmo assunto, ele continua tratando. Quando nós lemos o verso 1, ele está ligado aos pensamentos anteriores, né? Paulo falando do privilégio do gentio receber e ter a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus. Mas do verso 2 até o verso 13, Paulo usa um parêntese literário aqui. É difícil da gente entender a princípio, numa leitura rápida, essa separação. Mas quando vamos lendo e vamos prestando atenção, fica nítido que ele para o assunto
para tratar de si mesmo, e depois, no verso 14, ele retorna ao assunto anterior. Verso 1, ele fala então que por esta razão. Qual razão? A razão do privilégio dos gentios estão tendo de ouvir a verdade e poder ser salvo através de Cristo Jesus. Mas do verso 2 até o verso 13, ele vai falar de um grande descobrimento que ocorreu na sua era, através dele, e que os gentios estão passando agora. A maioria dos estudiosos acredita que Paulo escreveu essa carta quando estava preso, justamente pela forma como ele conduz as palavras e pelo assunto que nós estamos lendo aqui. Bom, se Paulo estava preso, então, dos versos 3 até o verso 13, ele está dizendo que ele estava preso não por Roma. O que detinha ele naquela prisão não era o Império Romano, não era o carcereiro, não era isso que o tornava preso. Mas o fato dele estar preso é que ele era um prisioneiro de Cristo. E isso faz todo o sentido, e isso muda completamente a história do que nós lemos aqui. O prisma pelo qual Paulo está vendo a sua situação muda toda a história. Para Paulo, o fato dele estar preso por Cristo Jesus é um tremendo privilégio, é uma honra, é uma glória ele poder participar dos sofrimentos de Cristo. É prazeroso para ele fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Isso, ele diz, é glória para vocês mesmos, são honras para vocês mesmos. Isso é prova da minha fé, isso é prova da minha fidelidade para com Deus. Estou preso aqui, mas não é o Império Romano que me detém. Estou preso porque eu sou um prisioneiro de Cristo. O que levou Paulo a ser preso foi justamente o fato de estar testemunhando, ser um cristão autêntico. Aquele que levava o nome de Cristo, aquele que testemunhava de Cristo. Isso o levou à prisão. E era um privilégio, era uma honra estar preso por Cristo. O ponto de vista faz toda a diferença. Nesse mundo aqui, nós podemos ser vítima do homem, nós podemos ser vítima de um sistema. Nós podemos reclamar porque estamos sofrendo, por causa de N situações. Porque as pessoas não me veem. Porque eu não tenho oportunidade de fazer uma faculdade. Porque eu sou pobre. Porque isso. Porque daquilo. E viver vitimizado de toda a situação. Ou eu posso encarar a vida como o apóstolo encarava e mudar completamente o pensamento. E mudar completamente o rumo dessa história. É um privilégio passar por tribulações. É um privilégio poder sofrer e poder padecer por conta da obra de Cristo. É um privilégio ser humilhado e ridicularizado pelo fato de eu ser um cristão. É um privilégio eu ser privado de alguma situação, de eu ser banalizado de alguma situação pelo fato de eu ser um cristão. Isso mostra que eu tenho parte com Cristo. E se o meu Salvador, e se o meu Senhor veio aqui a este mundo, nasceu numa situação extremamente humilde, não teve aonde reclinar a cabeça, passou por toda sorte de sofrimento, passou por toda sorte de humilhação, dores, sofreu o máximo que um ser humano consegue sofrer aqui. Quem sou eu para querer viver uma vida de luxo? Quem sou eu para imaginar que a minha situação, que a minha vida vai ser a melhor do que a do meu Senhor? Quem sou eu para imaginar que eu não vou sofrer consequências, que eu não vou sofrer perseguição, que eu não vou sofrer lutas pelo fato de servir ao meu Senhor? Se o meu Senhor sofreu, é um privilégio eu fazer parte do sofrimento, da obra do meu Senhor. E isso muda completamente o ritmo da nossa vida. Quando encaramos a vida com um prisma, com um olhar que o próprio Senhor Jesus Cristo teve, tudo faz sentido. Quando eu vivo uma vida aqui, olhando pelos olhos humanos, eu perco a razão de estar aqui. Qual é o sentido que eu estou aqui? Por que eu estou aqui neste mundo? Qual é o valor da salvação para a minha vida? Se eu sou um servo de Deus, entendo
o valor da salvação, entendo o privilégio que é ter Deus na minha vida, entendo a grandeza do Senhor Jesus Cristo, entendo o peso e o valor da obra de Cristo, a minha visão de vida vai ser diferente. O meu propósito de vida vai ser diferente. Eu não vou ter o propósito de enriquecer, eu não vou ter o propósito de conquistar as honras e as glórias que este mundo possa oferecer. Mas o meu objetivo vai ser o meu mestre, vai ser o meu Senhor. E se o meu objetivo, e se o meu foco for esse, padecer pelo nome do meu Senhor, é uma honra, é uma glória. Dizem, reza uma história que na época da Inglaterra ali, os reis convocavam os seus soldados, e durante uma guerra, o rei mostrava para o soldado o valor, a preciosidade que era entregar a sua vida em prol do reino, em prol da Inglaterra. E os soldados iam para a luta, dispostos a perder a sua vida, porque sabia que a honra e a glória pertencia à Inglaterra, mesmo que eles perdessem a sua vida, mesmo que eles perdessem o fôlego de vida aqui nessa terra. Essa é a visão de Paulo. É isso que está na mente de Paulo. É um prazer poder padecer, é um prazer poder sofrer pela obra de Cristo. Mas qual é o grande segredo que Paulo está contando aqui, que Paulo está narrando? O grande segredo é justamente esse, de que a salvação está disponível, que o amor, as misericórdias de Deus, a graça de Deus está disponível a todo homem. Todo homem pode chegar a Deus através de Cristo Jesus. Isso pode parecer pequeno para os nossos olhos. Nós podemos minimizar, nós podemos desprezar essa verdade, porque nós não vivemos a época de Paulo. Nós não vivemos a situação em que na época Deus se revelava somente para o povo de Israel. Nós não compreendemos que na mente do judeu, somente um judeu tinha parte com Deus. Somente um judeu tinha o privilégio de ir para o céu. Somente o judeu tinha a esperança da vida eterna. O gentio nascia para a condenação. E Paulo, quando teve essa revelação de Deus, os seus olhos abriu para a realidade e ele viu a grandeza de tudo isso, ele viu o valor dessa história. Ora, Deus não quer se relacionar só com o judeu, Deus quer relacionar com todo o homem. A salvação não está sendo oferecida somente para o judeu, mas a salvação está sendo oferecida para todos os homens. E Paulo olhou aquela realidade, olhou para a vizinhança que estava ao seu redor, e ele disse: todo este mundo, todo esse povo, toda essa humanidade precisa conhecer essa verdade, precisa entender essa preciosidade. O Deus verdadeiro não se limita a Israel. O Deus único e verdadeiro quer relacionar-se com todo homem. E hoje estamos nós na presença de Deus, graças a esse grande mistério revelado ao apóstolo Paulo. Paulo fala, ninguém conhecia isso antes, isso não era nenhum profeta, nenhum homem de Deus sabia dessa realidade. Estávamos fechados num sistema, estávamos fechados na nossa nação, no nosso povo, na nossa descendência, e jamais imaginaríamos que o amor de Deus se estende a toda a humanidade. Isso é grande demais, isso é poderoso demais, isso é revelador demais. Imagina para um judeu tendo essa revelação. Imagina como a sua mente virou no instante segundo em que Deus mostrou essa realidade para ele. Ninguém poderia sonhar que isso fosse possível. Somente os judeus tinham parte com Deus. Quando Paulo, falando dessas verdades, ele fala da consciência que ele tinha de si mesmo. E ele fala de duas grandes realidades que ele entende. Ele fala, olha, eu tive o privilégio de Deus me revelar essa verdade. Eu tive o privilégio de conhecer esse grande mistério. E quando eu entendi essa realidade, eu entendi uma segunda realidade. Eu tinha a obrigação de transmitir essa verdade para todos os povos. E Paulo fala, eu sei que Deus me revelou isso para que eu trabalhasse
em prol dos gentios, para que eu testemunhasse, para que eu levasse a verdade do evangelho para todos os povos. E por isso Paulo trabalhava incansavelmente, viajava, ia de cidade em cidade, enfim, porque ele entendia a preciosidade de tudo isso. Ele olhava para os povos ao seu redor, ele olhava para a humanidade e ele pensava: o campo é grande demais. Todas essas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, e essa não é a vontade de Deus. E esse não é o desejo de Deus. Deus quer salvar toda a humanidade. Eu preciso anunciar, eu preciso revelar, eu preciso testemunhar. É necessário que todo homem saiba quem é Deus, quem é Cristo. Todo homem precisa conhecer a salvação, porque essa é a vontade de Deus. Por isso aquele homem trabalhava incansavelmente, viajava tanto e fazia questão de transmitir, de incentivar as pessoas a transmitir, a levar a mensagem do evangelho, porque isso é precioso demais. Está dando para entender a grandeza disso? Está dando para entender o valor que Paulo via nisso? Porque para eles, antes disso, só os judeus tinham parte com Deus. Mas agora, ele entende que a graça de Deus é revelada a todos os homens. Ele entendia que tinha um grande serviço em suas mãos, que o ministério, que a obra que Deus havia concedido para que ele realizasse, era grande demais. Ele considerava que o sofrimento, que sofrer por causa de Cristo, então, era um privilégio. Era um privilégio fazer parte da obra de Cristo. Era um privilégio continuar o trabalho que o Senhor Jesus Cristo iniciou aqui. Era um privilégio anunciar o seu Salvador para todos os homens, independentemente do custo que isso teria, independentemente do que ele haveria de enfrentar. Eu li uma frase de um comentarista, ele diz o seguinte sobre os discípulos: os discípulos seriam felizes, grandemente corajosos, mas estaria constantemente em dificuldades. E essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Mas parece que os tempos foi passando, os anos foram passando, e nós temos uma visão completamente diferente, distorcida disso. Hoje em dia nós queremos ser salvos da condenação do inferno. E nós queremos de Deus. Nós queremos que Deus nos dê todo o conforto, todo o luxo, todo o descanso, todo o prazer possível. E quando pensamos em sofrimento, e quando pensamos em tribulação, e quando pensamos em serviço, em trabalhar para Deus, nós não queremos. Nós não queremos o privilégio de sofrer por Cristo. Nós não queremos o privilégio de trabalhar na obra de Cristo. Nós não queremos responsabilidade. Nós queremos as glórias, nós queremos o lucro disso. Nós queremos o conforto, nós queremos os prazeres e os benefícios, mas não estamos dispostos a entregar tudo em prol da obra de Cristo. Sofrer por Cristo não é tristeza. Sofrer por Cristo é uma glória, porque participar dos sofrimentos de Cristo é uma honra. Assim como aqueles soldados encaravam uma honra entregar a sua vida para a Inglaterra, da mesma forma, Paulo encarava uma honra. É uma oportunidade incrível que nós temos em nossas mãos. Através dos sofrimentos, através das dificuldades, mostrarmos a realidade da nossa fé. Mostrar em quem realmente nós confiamos, mostrar em quem realmente nós depositamos a nossa esperança. Encarar a vida com esse prisma, com esse olhar, é uma prova do que está dentro de nós, de como nós encaramos a nossa salvação. Paulo mostrava todo esse privilégio que ele tinha em descobrir e o privilégio de transmitir, mas ao mesmo tempo, ele, no verso 8, ele deixa muito claro a sua humildade. Ele entende o seu papel, ele entende a sua posição. Ele diz: eu sou o menor, eu sou o menor dos discípulos, o menor dos servos do Senhor.
Mas Deus quis que eu conhecesse isso e Deus quis que eu testemunhasse. Ele não via o trabalho, ele não via a sua pessoa como grande. Ele não se enxergava superior aos demais, ao contrário disso. No seu testemunho, nesse parênteses, ele faz questão de mostrar que ele entende que ele não é ninguém. Ele conhece a sua posição. Ele não é superior em tudo isso. Mas, na verdade, o que ele está querendo revelar é que a grandeza não estava nele, mas a grandeza estava na obra que Deus estava fazendo. A grandeza não está em nós. A grandeza não está no pregador, a grandeza não está no missionário, a grandeza não está naquele que ora, a grandeza não está naquele que cuida, que zela. A grandeza está na obra de Cristo. E Paulo apela para que os irmãos entendam isso e viva como um corpo, como uma igreja. Entenda que a grandeza é a obra de Cristo e juntos o corpo trabalha, executa a obra de Cristo. No seu discurso aqui, ele deixa muito claro que tudo é um plano de Deus. Tudo pertence à sabedoria de Deus. O fato que Paulo está querendo combater é porque alguns poderiam pensar, bom, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E aí, então, alguém poderia pensar, bom, talvez os judeus rejeitaram o seu Deus. E agora, então, o que Deus fez? Já que o judeu não me quer, eu vou procurar outro que me queira. E Paulo está falando, não, isso não foi dessa forma. Tudo está debaixo de um plano perfeito de Deus. Tudo está debaixo da sabedoria de Deus. Deus não faz as coisas por acaso. Deus não remediou uma situação. Ao contrário. A vontade de Deus sempre foi que todos os homens se chegassem diante de Deus. O propósito de Israel era testemunhar do Senhor para que os homens caminhassem para Israel. O propósito da igreja é que nós testemunhamos de Cristo, para que as pessoas queiram fazer parte do mesmo corpo. Não é uma exclusividade, não é uma separação, é uma inclusão. Deus sempre fez parte dos pensamentos de Deus, sempre fez parte dos planos de Deus, a igreja. Quando Paulo vai falar da graça nesse sentido aqui, no final desse parênteses, ele usa uma palavra no grego que eu não vou tentar pronunciar ela aqui, mas a palavra que ele usa para intensificar a graça de Deus, revela a grandeza da graça de Deus. Ela tem uma intenção, ela tem um sentido de que a graça de Deus é tão grande, ela é tão vasta, que ela atinge até o lugar mais claro possível. E ela também atinge o lugar mais escuro possível, mais sombrio possível. Em outras palavras, a graça de Deus abrange tudo e todos. A graça de Deus está sobre todos os homens, independentemente da sua situação, do mais limpo ao mais sujo, se nós pudéssemos classificar desse jeito. Esse é o sentido, essa é a ideia que Paulo está querendo transmitir da grandeza da salvação. Um outro aspecto aqui é que Paulo está falando da graça, está falando do Senhor Jesus Cristo, está falando que Cristo nos leva à presença de Deus. Suponhamos que eu queira falar com o nosso presidente. Seria possível simplesmente chegar lá em Brasília, bater na porta do presidente, entrar e conversar com ele? Não, isso é impossível de acontecer. Mas, se eu tiver um amigo muito íntimo, um amigo meu que eu tenho muita intimidade, e esse amigo meu também tem muita intimidade com o Bolsonaro, intimidade de visitar a sua casa, de participar do seu dia a dia. E se esse amigo meu me convidasse a ir até a casa do Bolsonaro, e chegando lá ele me apresentasse, olha, esse é o Leandro, um grande amigo meu, fiz questão de trazer aqui para que nós pudéssemos conversar. Eu seria recebido? Seria? Essa é a ideia de Paulo. É impossível entrarmos na presença de Deus, mas Cristo
nos leva à presença de Deus. E por que Paulo está usando isso? Quando nós continuarmos os pensamentos, nós vamos ver que está tudo ligado uma situação com a outra. Paulo está querendo mostrar, olha, se Cristo, que eu conheço, que esteve aqui, que eu pude enxergar, que eu pude tocar, esse homem que eu tive intimidade, que eu tive contato, que todos nós aqui ouvimos falar dele, é justamente esse homem que está na presença de Deus nesse instante. E ele tem o poder de me levar até a presença de Deus. Ele tem a capacidade de me apresentar para Deus. Ele tem a condição de me colocar na presença do Deus vivo e verdadeiro. Ele tem poder, ele tem condições para isso. Paulo está apelando para um aspecto de intimidade, para mostrar e revelar quem é Deus. Quando chegarmos na oração, nós vamos entender a ideia que está por trás desse princípio que ele está colocando aqui, nos versos 10 a 13. Vamos só fechar esse pensamento, não vai dar tempo de entrar na oração, mas a princípio Paulo vai orar por esses irmãos, né? E qual que é o objetivo que está por trás da oração? Por que Paulo vai orar por esses irmãos? Né? Qual que é a intenção do apóstolo Paulo? Bom, a intenção é mostrar a grandeza da igreja, o porquê, o valor e por que Deus vai se manifestar através da igreja. Se o desejo, se o propósito é propagar o evangelho, é transmitir a verdade a todos os povos. Cristo, então, deixou a igreja para que a igreja cumprisse esse papel, para que a igreja fosse a extensão do Senhor Jesus Cristo, para que ela desse continuidade à obra e o trabalho iniciado por Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, entendia a grandeza e o privilégio que é isso. E Paulo, então, roga para que esses irmãos entendam essa preciosidade. E assim como o apóstolo Paulo, continue nesse mesmo trabalho, se empenhe nessa mesma obra, juntos, um só, como um corpo do Senhor Jesus Cristo, sendo os olhos do Senhor Jesus Cristo, sendo a boca do Senhor Jesus Cristo, sendo as mãos e os pés. A igreja é um corpo do Senhor Jesus Cristo, que testemunha, que continua a obra do Senhor Jesus Cristo. E Paulo entende que é através da igreja que os homens vão enxergar a Deus, que os homens vão conhecer o Senhor. É através da igreja que os homens vão conhecer a Cristo, porque a igreja vai representar com fidelidade a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em todos aspectos e sentido. Por isso, Paulo ora, roga, implora, intercede por aqueles irmãos. Finalizando esses pensamentos, até aqui, até esse momento que nós pensamos, nós concluímos então que a causa do Senhor, que a obra de Deus é superior a qualquer homem. Esse é o objetivo, essa é a visão, esse é o prisma que Paulo entendia, que Paulo enxergava. Por isso ele faz questão de abrir esse parêntese, mostrar e revelar como ele via a realidade, por que ele trabalhava daquela forma. Bom, a igreja no qual estava vendo Paulo preso, poderia desanimar, poderia se enfraquecer. Bom, se aquele que veio aqui, nos revelou a verdade, nos mostrou Deus, está preso, está privado de toda a sua liberdade, o que será de nós? Logo também estaremos privados da nossa liberdade, logo também sofreremos assim como ele está sofrendo. E Paulo está falando, não olhe a vida com esse prisma, não olhe a vida por esse ângulo, enxergue o privilégio que é padecer por Cristo. E se você tiver que sofrer, e se você tiver que ficar preso, dê graças a Deus por isso, dê glória a Deus por isso, porque a mensagem do Evangelho está sendo propagada, porque a mensagem do Evangelho está fazendo efeito, porque o povo de Deus está incomodando esse mundo com a verdade. As trevas estão estremecendo, porque a luz está crescendo, e a salvação
está alcançando a todos os homens. Que isso faça sentido em nossas vidas. Numa outra oportunidade, vamos dar sequência na oração, nos pensamentos do apóstolo Paulo, construindo a ideia melhor, o conceito da igreja, do privilégio e de como Deus opera através de nós. Que o Senhor nos